desses crimes bárbaros. A gente mostra de tudo aqui, mas você imagina, você está dentro de casa, será assaltado dentro de casa, fala, mas é normal, você ainda está trabalhando, você está numa live. Gente, não dá para ser normal. Dando aula, os professores, a gente sabe que estão aí fazendo de tudo para sobreviver, se reinventando. Sim. Esse professor. Gente, eu vi esse vídeo terrível. O professor Mauro, né, Cândido? Professor de contabilidade, dentro de casa com a família. E aí na aula. Não, e a agressividade que o bandido vai chegar, quer ver? Vocês vão ver o vídeo, olha só. É surreal isso. A gente já viu, a gente vai usar recurso humano, recurso material, recurso natural e recurso tecnológico. Quando a gente usa dinheiro, a gente dá o nome de pagamento ou desembolso. Tá joia? Esses 4 tipos de recurso aqui, eles dão origem a uma coisa muito comum que a gente está cansado de ver na contabilidade, que é o famoso regime de competência, né? Quando a gente fala no consumo... Olha agora o que vai acontecer. Olha. É isso. Eram 6 caras. Ainda mandou ele calar a boca. Você viu o outro que entrou? E ameaça que vai atirar. Ó. E gente, dá pra ver a cara deles. Vou te matar, vou te matar. Olha lá. Além de bandido, é burro, né? Porque apagaram a luz... Como se fosse resolvido. Mas não viram que a câmera do computador não estava ligada. Ô, Kátia, e aí é o seguinte, 20 alunos estavam acompanhando essa transmissão ao vivo. Isso é agonia? Agonia e desespero. Só que ligaram para a delegacia e para a polícia. E a polícia foi lá? O assalto durou 20 minutos, a polícia chegou e prendeu esses 6 calhordas. Prendeu 6? 6. Ai, graça. 3 menores? 3 menores. 3 de menor, como de menor, se diz, como né? fala aí, 3 apreendidos. Gente, olha a agonia do professor Mauro Cândido. E não estava sozinho em casa, não, né? A filha dele, eu acho que grávida, também estava em um dos cômodos da casa. Ah, e gente. aqui na Zona Norte de São Paulo, um desespero. Eu vou te falar uma coisa, gente. Isso é inaceitável. Desculpa, ó. Tem gente que defende cada um, que dá até desespero, né? Sim. Tem gente que fala assim, mas com desemprego... Gente, vai trabalhar. Trabalhar de qualquer coisa. Emprego Agora, não tem, mas trabalho tem. Mas trabalho tem. E às vezes, vou te dizer, tem muita gente que está procurando trabalho e não consegue. Mas tem muita gente que precisa de algum serviço e também não consegue achar ninguém. Agora, a Cíntia, gente, está com exclusividade lá com o professor Mauro Cândido. Ele que está... Obviamente, né? Extremamente abalado, né, Cíntia? Como que não estaria? Professor Mauro, menino, que agonia só de ver esse vídeo. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Mauro. Tadinho, olha. Olá, Kátia. Boa tarde a todos. É Mário, tá, Kátia? Imagina, e ele é um homem sereno, viu? Ele é um homem sereno, é um homem tranquilo, porque diante das imagens que o Melhor da Tarde acabou de mostrar, né, professor? E diante do quanto esse vídeo viralizou, como descrever, passar por essa situação, agressividade, covardia, e não só pela sua vida, mas pela da sua filha de 23 anos e grávida de 8 meses, né, professor? É a pior sensação e a pior coisa do mundo. Você está na sua residência, trabalhando, e tá você e sua filha em casa e de repente ela é invadida de forma brutal. Eu nunca imaginei, né? Você não espera que isso aconteça de forma nenhuma. E a preocupação passa a ser sempre a sua família. Sim. Né? Você não teme tanto pela sua vida, mas pela vida do seu familiar que está ali do lado e ainda mais grávida. Sim, grávida de 8 meses, Kátia. O primeiro netinho aqui do professor Mário, que é o Heitor, já tem nome, a Bárbara é a filha. Mas uma situação onde não há o seu controle. É a sua residência, mas não há o seu controle. Você fica à mercê de bandidos. 3 menores e outros adultos, né? Isso, exatamente. E a pior coisa é justamente você não poder fazer nada, é ter a sensação de impotência absoluta. É horrível. No começo, quando eu recebi a gravata, eu tentei reagir, mas aí eu vi chegando 1, 2, 3, aí eu falei... Era melhor que eles fossem embora logo para não justamente encontrar minha filha em casa. Mas eles começaram a demorar. Minha filha acabou descendo por conta da confusão e aí foi refeita de refém também. É uma covardia, né, Nossa, Kátia? Não é a primeira vez que a gente vê isso acontecer, mas é uma covardia, né? Agora, Mauro, obviamente, quando a gente vê uma cena como essa, a gente já fica assustado aqui. Você, então, no pânico que você estava, por você e pela tua filha mais ainda, você tinha ideia de que alguma coisa pior podia acontecer? Quer dizer, Mário, eles estavam numa situação muito... descontrolada ou não? Eles estavam muito confusos, né? Eu falo que hoje em dia você reza para ser assaltado
por um ladrão que seja minimamente profissional. Pois porque, é. como tinha muito moleque, eles não se entendiam entre eles. E eles estavam muito nervosos. Então, a todo momento, eu pedia calma, ninguém aqui vai reagir, leva o que quiser. Mas eles não acreditavam, eles não acreditam em você, que você não tem dinheiro em casa, que você não tem recursos em casa. Isso é pior. É muito pior, porque eles ficam pressionando. A gente vai te matar, a gente vai matar a sua filha, entrega o que você tem, você está escondendo o dinheiro. E aí vira um terror e a todo mundo fala, ó, calma, o dinheiro está aqui, minha carteira está ali, televisão está na sala, leva o que você quiser, o que você precisar e vai embora. Minha preocupação foi justamente no final, antes de chegar a polícia, porque eles vasculharam minha casa inteira, até a geladeira, abriram, enfim, colocaram tudo que eles queriam levar na sala. E aí pegaram a chave do meu carro para ir embora com o meu carro, pôr as coisas no carro e levar embora. E eu sei que meu carro, se tiver muito pesado, ele não sobe a rampa que tem na garagem. E aí a minha preocupação era eles voltarem para ou querer que eu fosse junto ou levar a minha filha junto. Então essa era a minha maior preocupação ali no final. Mas aí, graças a Deus, no momento que eles estavam colocando as coisas na sala, a polícia chegou. Graças a Deus. Essa ação durou mais ou menos o quê? 30 minutos? Uns 20, 30 minutos. 20, 30 minutos, né? Isso. E sabe o que é importante ressaltar também, viu, Kátia? 2 pontos. Primeiro, 20 alunos acompanhando toda a ação, mas acabou sendo um coordenador da escola que chamou a polícia porque sabia o endereço do professor. Primeira aula do professor Mário para essa turma de contabilidade, ou seja, inesquecível para os alunos, né? Isso é impressionante. E um outro detalhe, alguém deu a dica de que ele teria dinheiro em casa. Isso é muito perigoso. E quem alguém foi? que trabalhou no local, ele não sabe quem. Mas ele não sabe quem. A casa passou por obras recentemente. Há 15 anos o Mário mora no local. Mas alguém deu a fita, como a gente chama. Mas na verdade não tinha nenhum grande valor e nem joias na sua casa. Nada, absolutamente nada. Levaram R$300, que é o que tinha na carteira, meu relógio, o relógio da minha filha, meu celular. Ou seja, não tinha nada de grande valor. Agora, mas eles Mário... mesmos falaram que alguém tinha dado o serviço para eles. Que ele sabia meu nome e o nome da minha filha. Então, Mário, aí eu te pergunto, o que você vai fazer daqui para frente para você tentar coibir esse tipo de ação e de facilidade, né, que a gente vê que muitas vezes as pessoas acabam entrando na casa da gente, fingindo-se de amigos, pessoas do bem. A gente trata bem como a gente gostaria de ser tratado. Que atitude você vai ter a partir de hoje? Sim. Cada vez mais reserva com quem você leva para sua casa. E principalmente, uma coisa são amigos que você conhece de anos. Sim. Mas outra coisa é quem trabalha, né? Você vai levar um pedreiro, uma diarista, um pintor, um outro tipo de profissional e a gente sempre está sujeito porque precisa. Sim. Mas a gente passa a ter muito cuidado com quem levar, né? Colocar um cachorro, colocar uma câmera adicional em casa. Porque a gente hoje não tem segurança, não adianta eu mudar de casa porque o problema vai junto. Então, acho que a gente tem que resistir um pouco e permanecer e lutar pelo que a gente tem direito, pela nossa segurança. E a Bárbara tá bem, viu, Kátia? Ai, graças a Diante Deus, de né? tudo isso, a filha aqui do professor Mário foi ao hospital para ver se estava tudo bem, porque ela chegou a sentir contrações. Mas 8 meses de tensão, gravidez, né? uma gravidez muito saudável, mas que diante... É lógico, mas ela tá bem e muito em breve esse netinho, o primeiro netinho do professor, vem ao mundo, que é o Heitor. No final das contas, o saldo acaba sendo positivo para quem merece, porque os 2 adultos foram presos, 3 apreendidos, o 6º elemento não foi preso, porque ele já estava na rua, não chegou a ser efetivamente identificado, reconhecido, né? Isso mesmo. Olha, eu queria agradecer demais. Aquela coisa, a situação também. A polícia prende, faz o trabalho dela, mas não fica preso, né? Não adianta nada. Mas você sabe que a gente tem que agradecer o trabalho da polícia, que é efetivamente perfeito. O que faltam são leis perfeitas, efetivamente perfeitas, para conseguirem dar continuidade ao trabalho dos policiais, porque você vê,
o reitor chamou a polícia chegou rápido, conseguiu prender os 5 bandidos. Mas aí a gente vai para as nossas leis, que são de 1900 e bolinhas, são extremamente arcaicas. Aí tá todo mundo na rua de novo rindo da cara da gente. Imagine a frustração de um policial quando faz um flagrante desse, quando prende os bandidos, e sabe que amanhã eles vão se encontrar em algum canto pela cidade, e ainda o bandido olha para a cara dele e morre de rir. Não é verdade, professor? É impunidade, né? É impunidade. É o que acaba imperando nesse país. Eu não acho até que faltem leis. Falta cumprir de forma rígida as leis que a gente tem. Mas, por exemplo, as leis para menores de idade. Ou seja, precisa um pouco mais de deveres para equilibrar com os direitos. Mas a lei para o bandido que é menor de idade é uma lei complexa, porque uma coisa é se o garoto, se a garota, adolescente, comete o primeiro delito, aí eu acho que tem que passar por aquele processo todo de reeducação e tudo mais. Agora, se o cara já foi preso 10 vezes, gente, desculpa. E aí você fala, com 16 anos pode votar. Se ele pode escolher o raio do presidente, ele não pode assumir a consequência dos atos dele? Então, nisso que eu acho que é muito falho. Então, vamos decidir. A pessoa com 16 anos tem responsabilidade ou não tem responsabilidade? Se não tem responsabilidade, não vota. Não é verdade, Rafa? Com certeza, Kátia. Olha, aqui no nosso... A gente está no nosso youtube.com/Melhor da Tarde. A gente também está no Twitter com a hashtag Melhor da Tarde. Você pode ir apurando tudo aqui com a gente também, dando o seu comentário. Muita gente aqui indignada, falando desse momento de agonia, de terror. Triste, As pessoas aqui falam isso. Nossa, que agonia de ver esse vídeo e imaginar a cena ali, ele ali nessa situação também. E também aqui muita gente revoltada também e feliz, por um lado, né, por terem conseguido prender essas pessoas. E uma pessoa comentou uma coisa muito boa aqui, ó, o Ivan Soares. Depois que prende, eles ficam todos com cara de anjinho, né? Fica tudo miando, igual filhotinho de gato. Tudo deitado no chão, miando. É muito difícil, mas graças a Deus, viu, professor, que, enfim, né, a sua filha está bem, o senhor está bem, os bandidos foram presos, mas agora repensa bem na segurança da casa, gente. Eu falo sempre aqui, coloca uma câmera de segurança que você aciona pelo celular, R$200 a gente consegue colocar. A gente nunca imagina que isso vai acontecer na casa da gente, mas a gente tem que ficar cada vez mais esperto, principalmente na hora que entra e sai de casa também, viu, professor? Sim, verdade. Não é? Infelizmente é verdade. A gente tem que estar atento a todo momento e a tudo. É uma pena, mas é verdade. É uma pena, mas por hora é verdade. Um beijo, professor Mário, um beijo, Cíntia, beijo na sua filha e depois no Heitorzinho por mim, tá bom? Muito obrigado. Beijo, fiquem bem. Boa tarde para vocês. Nossa, gente, vou te falar, né? E você viu só, quando eles colocaram a toalha na cabeça do professor Mário, dá um desespero, porque você não sabe o que eles vão fazer, né? Não sabe. E ele foi o que falou, a preocupação do carro, às vezes nem subir, descer.